Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para falar de ecologia, mais especificamente de relações ecológicas. Só que hoje essas relações que nós iremos estudar serão as desarmônicas. Nós já estudamos as relações harmônicas, né? Harmônicas tem um motivo de ser, né? Porque vai beneficiar ambas as espécies envolvidas ou beneficia somente uma e a outra fica neutra, né? Não é beneficiada nem é prejudicada. Já nas relações desarmônicas, uma das espécies sempre sairá perdendo, por isso o nome, desarmônicas. Vamos lá conhecê-las. Começando pelas relações desarmônicas intraespecíficas. O que significa esse palavrão? Intraespecíficas significa entre indivíduos de uma mesma espécie, dentro de uma mesma espécie. E aí, uma dessas relações é o canibalismo, né? Aqui nós temos 3 exemplos. Aqui no exemplo A, nós temos o canibalismo que acontece entre os filhotinhos das aranhas, quando eles nascem, né? Os primeiros que vão nascendo acabam se alimentando dos seus irmãos, né? Então, é um exemplo de canibalismo. Aqui, no exemplo B, onde a aranha fêmea às vezes, né, devora a aranha macho após o acasalamento. E aqui, no exemplo dos tubarões, é mais ou menos o que acontece aqui com as aranhas, né? Quando a espécie é ovovivípara, os filhotes saem de dentro do ovo ainda dentro da barriga da mãe, e aí o primeiro que nasce come os demais, né? Também exemplo de canibalismo. Então, um vai sair perdendo, né? Nós temos também a competição intraespecífica, né? Competição que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Aqui em A, nós vemos 2 zebras brigando. Por que elas estão brigando? Elas estão competindo pelo território, competindo por fêmeas, né? Então, a competição existe muito dentro dos indivíduos de uma mesma espécie. E não acontece só com animais, acontece com vegetais também. Aqui em B, aliás, em C, nós vemos aqui um cacto, né, solitário e tudo mais. É porque eles evitam ficar muito próximos uns dos outros para evitar competição por água. A gente sabe que o cacto ele armazena água no seu caule, né? Então, se eu tiver muitos cactos aqui muito próximos uns dos outros, essa competição vai ser muito acirrada. Então, eles evitam essa competição, mas ainda assim eles estão competindo com essas plantas menores aqui que estão mais sequinhas, né? Pela água. Ele vai pegar a água o máximo que ele puder ali para ele no ambiente, não vai restar quase nada aqui ao redor dele. Em B, nós vemos competição entre animais também. Aqui a gente vê manada de gnu, né? O gnu ele vai competir pelo alimento principalmente. As manadas são imensas, todos os anos milhares de gnus acabam morrendo ou de fome ou de sede ou sendo predados, mas isso não abala, né, a população de gnus porque eles realmente estão em grande número. Aqui em D, nós vemos competição por luz, né? Numa floresta tropical, por exemplo, a floresta é bem fechada, quase nenhuma luz chega lá no solo. E aí as epífitas, elas crescem no tronco de outras árvores, a gente estudou isso lá em nas relações harmônicas, né? O inquilinismo. Só que ela não está parasitando essa planta, ela só está em busca de luz. E aqui nós temos 2 epífitas diferentes, ó, de espécies diferentes, que estão habitando ali o mesmo tronco em busca de luz. Então, isso é a competição intraespecífica. Agora, vamos falar sobre relações desarmônicas interespecíficas entre espécies diferentes. A primeira aqui, o primeiro exemplo é o amensalismo. O amensalismo ele também pode ser chamado de antibiose, em que os organismos eles produzem toxinas que vão eliminar, né, indivíduos de espécies diferentes que estejam ali no mesmo ambiente que ele, competindo pelo mesmo nicho ecológico que ele.
Aqui nós temos o amensalismo feito por algas, né? As algas, elas estão lançando uma toxina aqui no ambiente e essa toxina acaba matando outros organismos que estão aqui, porque ela quer os recursos do ambiente só para ela. Aqui em B, nós temos a floresta de araucárias, né, lá no sul do Brasil. As araucárias, elas liberam toxinas no solo para eliminar o máximo que ela puder a competição por água e por espaço também. Por isso que essas florestas são quase formadas que exclusivamente por araucárias. Nós vamos ter outras espécies sim, mas a predominância é das araucárias por conta do amensalismo. O predatismo, né? Aqui a gente tem a relação entre predador e presa, né? O predador, em busca do alimento, vai ali caçar a sua presa, né? Como a gente está vendo aqui nessas 3 imagens. Então, a predação, né? A predação é a caça, né? Em busca de alimento. E pode acontecer também entre espécies vegetais e animais, né? O herbívoro, a gente chama de herbivoria, mas também uma forma de predação. O parasitismo, né, é a relação entre o parasita e o seu hospedeiro. Só que no parasitismo eu vou ter parasitas que vão estar dentro do corpo do hospedeiro e outros que vão estar fora do corpo do hospedeiro. Aqui o mosquito, por exemplo, ele é um ectoparasita. Ele vai estar do lado de fora do corpo, vai se alimentar aqui do sangue, né, da sua presa. E no outro exemplo que a gente pode dar de ectoparasitas são os piolhos, os carrapatos. Esses são os ectoparasitas de verdade, porque eles se fixam, né, do lado de fora do corpo dos seus hospedeiros. Aqui em B nós temos um verme, né, um verme intestinal que vai sugar o sangue aí da sua presa, né, então é um endoparasita, vai estar dentro do corpo do seu hospedeiro e vai estar se beneficiando ali, prejudicando o seu hospedeiro, né? No caso do mosquito, ele não prejudica tanto se for só um, a não ser que ele seja transmissor de alguma doença, como malária, dengue, zika, enfim. Aí ele prejudica o seu hospedeiro. No caso dos vermes intestinais, eles vão causar vários sintomas aí desagradáveis, podendo causar até a morte do seu hospedeiro, né? Aqui em C, nós temos o cipó-chumbo. O cipó-chumbo é uma planta parasita, né, que cresce em cima de outras plantas. Ela introduz a sua raiz no caule dessas plantas para sugar o seu néctar e às vezes ela acaba, né, o cipó-chumbo acaba matando o seu hospedeiro, né? Então são exemplos de parasitismo. Competição interespecífica, né? Competição entre espécies diferentes. Aqui nós vemos o abutre e um coiote, né? Eles dois estão com certeza brigando por alguma carcaça, né, de um animal morto que esteja aqui no ambiente. Competição pelo alimento. Aqui em B a gente vê a competição pela água, né, que lá na África esse recurso é bem escasso na época da seca, muitos animais morrem de sede. Aqui nós temos em C a competição pelo território, né, pelo espaço e por alimento também. E aqui nós temos a competição por água, né? As plantas também competem entre si por esse recurso. Princípio de Gauss. O que diz esse princípio? Diz que 2 espécies só conseguem sobreviver no mesmo ambiente se explorarem recursos ambientais diferentes, né? Não é que essas espécies vão ser extintas, mas uma boa parte, né, de uma delas pode morrer e pode ser extinto daquele ambiente especificamente, não da face da Terra, né? Porque senão não existiriam zebras e gnus, né, em manadas gigantescas lá na África. Mas isso se aplica muito bem a micro-organismos. Aqui nós temos nesses 3 gráficos esse exemplo de como a gente aplica o princípio de Gauss. Aqui no gráfico 1, nós temos uma determinada espécie de protozoário chamado de Paramecium caudatum, protozoário de vida livre.
Então, aqui ele está vivendo sozinho em um ambiente, está lá, bacana, de boa, então a população só tende a crescer e depois estabilizar. Né? Aí aqui no gráfico B nós temos a outra espécie de protozoário, o protozoário, o Paramecium aurelia. Né? A mesma coisa aqui do gráfico 1, eles estão sozinhos em um ambiente e aí eles começam a se reproduzir, a população cresce e depois estabiliza. Né? Mas o potencial de reprodução do Paramecium aurelia é menor que o potencial de reprodução do Paramecium caudato. Quando a gente coloca essas duas espécies diferentes de Paramecium no mesmo ambiente, o que acontece? A espécie que tem um maior potencial, ela vai crescer e a espécie que tem o menor potencial, ela vai ser extinta do ambiente. Vai haver uma competição aqui, né, nesse local. Paramecium caudato, como ele vai estar sempre maior número, ele se sobrepõe ao Paramecium aurelia, e aí eu vou ter um maior número de Paramecium caudato se alimentando ali no ambiente, e aí até que Paramecium aurelia não consegue mais se alimentar e tem uma queda na sua população. E aí toda a população pode morrer ou se manter em níveis muito baixos, tá? Então esse é o princípio de Gauss. Concluindo, aqui nós temos todos os tipos de relações ecológicas que nós estudamos até agora, as harmônicas e as desarmônicas. O símbolo maisinho significa que uma espécie foi beneficiada. Quando eu tenho o símbolo de menos, é porque essa espécie, né, foi prejudicada. Então, no mutualismo, é harmônica. Então, as duas espécies se beneficiam. Na protocooperação, também as duas espécies se beneficiam. No inquilinismo, apenas uma das espécies se beneficia, que é a espécie inquilina. A hospedeira permanece neutra, por isso a gente coloca um zerozinho aqui. Né? Ela não é beneficiada, mas também não é prejudicada. No comensalismo, a espécie comensal é beneficiada e a hospedeira permanece neutra. No amensalismo, a espécie inibidora se beneficia e a espécie inibida é prejudicada porque morre. No predatismo, a mesma coisa, o predador se beneficia e a presa morre, logicamente, né? No parasitismo, o parasita se beneficia e a espécie hospedeira é prejudicada, porque ou vai morrer ou porque o parasita vai transmitir algum tipo de doença para o hospedeiro. E na competição, sempre as duas espécies saem perdendo, né? Porque se a gente for parar para pensar, existe a luta corporal entre essas duas espécies e as duas podem sair machucadas dessa situação. Beleza, pessoal? Então era isso, nós concluímos essa aula de ecologia sobre relações ecológicas, tá bom? Até a próxima!